Muito bem, meus irmãos. Eu espero que agora estejam aqui os estudantes do IED. Hoje vocês vão me ouvir uma boa parcela, porque teve a parte inicial e também a aula de hoje está sob a minha responsabilidade. E a aula de hoje, ela tem um caráter muito, mas muito interessante para todos nós. Vocês se recordam a aula da Patrícia? A Patrícia falou sobre o movimento espírita. E ao final da sua apresentação, ela fez uma pergunta: o que você tinha aprendido sobre doutrina espírita naquele dia? E foi mostrado que, na verdade, nada a respeito de doutrina espírita. Porque o que foi mostrado naquela apresentação, naquele estudo, naquela nossa conversa, foi simplesmente movimento espírita. Mas, a partir de hoje, nós iniciaremos com a doutrina espírita. Hoje vamos dar o primeiro passo. Disse que toda grande encaminhada é necessário o primeiro passo. E hoje nós daremos o primeiro passo. E esperamos que este primeiro passo, principalmente para aqueles que estão chegando, e nós temos vários destes participando do nosso curso, seja uma abertura, um campo novo de ideias em torno do que a doutrina espírita nos traz. Eu vou compartilhar a minha tela para que nós, então, iniciemos o nosso estudo desta noite. Muito bem, muito bem. Olha, eu já começo o estudo, vocês vejam, um procedimento enigmático. Eu não digo qual é o tema do estudo, mas eu digo que nós vamos aquecer as turbinas. Coloquei o Livro dos Espíritos, e vocês estão vendo aí, porque nós dissemos que vamos iniciar o estudo da doutrina espírita. Então, para aquecer as turbinas, eu vou pedir a colaboração e a participação de vocês. E, como sempre, eu peço aí a Nara, não é? Nós temos a Nara e a Jamira que fazem esta interface aí, fazendo as leituras do chat, nos apoiando, que possa, então, fazer novamente hoje este auxílio, não é? Sempre que eu abrir a oportunidade para as leituras. Eu agradeço já de antemão as duas. A Nara, muito especialmente, não é? Por ser a minha querida esposa. Então, eu quero agradecê-la, não é? Porque ela, além de participar, ainda vai me dar um apoio a mais na aula de hoje. Muito bem, queremos a sua participação. Responda no nosso chat. Normalmente, você lê toda a introdução de um livro, ou você faz parte daquele grupo que, quando pega um livro, já parte para o primeiro capítulo e muitas vezes já dá uma olhadazinha até no final, ali na conclusão, para poder fechar a ideia daquilo que você está lendo. Você lê toda a introdução? Responda para nós. Essa sua resposta, a posição que você nos der aqui, será muito, mas muito valiosa para o nosso estudo de hoje. E será uma colaboração nesta participação, nesse modelo de estudo, em que nós buscamos uma aproximação e uma integração maior com quem está distante de nós. Então, nós vamos aguardar aí, nós estamos sabendo que as pessoas já estão apresentando as suas respostas. E já temos aqui respostas. Diga, a Elizabeth diz que sim, a Neuza diz que sim, o Sandro Márcio diz que não necessariamente, mas mas
Cada livro eu comecei a ler desde a capa, mas tem alguns livros que espírito que ele começou a ler desde a capa. A Elizabeth Castilho estão presentes, aqui é a Beth que está dizendo que está presente. Mas tem muito sim, viu, Edilson? Larise, Nádia, Thalita. Muito bem, então vamos lá. Então nós estamos vendo que uma boa parcela aí gosta de ler a introdução. Nós hoje estaremos conversando sobre o resumo da doutrina espírita. E este resumo da doutrina espírita que nós apresentaremos, ele faz parte da introdução de O Livro dos Espírita, do Livro dos Espíritos, me desculpem, tá? De O Livro dos Espíritos. Vejam, um resumo já nós temos lá na introdução. Principais ideias que nós encontramos na introdução. Eu vou mostrar um slide para vocês. São 17 itens que existem na introdução. Olha, 17 itens. Vejam, é evidente, não é que nós não vamos passar por todos esses itens, nem vamos fazer uma leitura. É colocar aí na tela para que vocês possam ter uma ideia e que depois do nosso estudo, possam, então, acessar a obra e começar a fazer essa leitura. Por que isso que eu estou falando? Porque nós, hoje, só vamos nos ater neste item, que é o item 6, que é o resumo da doutrina espírita. E vejam vocês, só nesse item 6 existem 32 itens. Um item que se subdivide com outros itens e com abordagens, com desenvolvimento de ideias que vocês terão a oportunidade de ver hoje no nosso estudo. Mas como o nosso estudo é uma passagem rápida por tudo aquilo que a obra nos apresenta, nós vamos deixar aqui a oportunidade para que cada um de vocês possa, em casa, nas suas reflexões, mergulhar um pouco mais em cada um desses itens. Vamos então continuar. E aí, mais uma vez, aguardamos a colaboração e a participação de vocês. Eu vou colocar aqui mais uma perguntinha para vocês. O que vocês acham? Os adeptos do espiritismo, aqueles que aceitam, que participam, que fazem parte da doutrina, são os espíritas ou são os espiritistas? O que é que vocês acham? Os adeptos podem ser denominados de espíritas ou podem ser denominados de espiritista? Ou as duas coisas? O que vocês acham? Coloquem aí no nosso chat para que nós possamos também ver a opinião de vocês relativamente a esta ideia, a esta pergunta, que pode causar dúvidas para muitas pessoas. Chamaremos de... Já tem gente respondendo, não é, Jamila? Já sim. Olha. O Sandro aqui já respondeu, Sandro Márcio. Espíritas. Espíritas, Efigênia também. Vejam, muito bem. Então, vamos continuar. Vocês podem ir dando as respostas de vocês. Vamos lá. Kardec trata, nesta parte da introdução, falando da necessidade de uma nova palavra. Por que isso? Diz ele que para coisas novas são precisos termos novos. E por que isso? Ele diz que os vocábulos que já existiam de espiritual e espiritualista e até espiritismo possuem uma acepção bem definida. Já eram conhecidos esses termos e as pessoas conheciam a sua denominação. E aí ele diz, dar-lhe uma outra acepção seria multiplicar as causas da anfibologia, que é a duplicidade de sentidos.
Vejam o cuidado e a atenção de Allan Kardec. E aí, então, ele nos chama a atenção para mostrar, primeiro, a diferença que existe entre o espiritismo e o espiritualismo. Então, vejamos. Relativamente ao espiritualismo, o que vem a ser? Doutrina que é oposta ao materialismo. Então, toda doutrina que é oposta ao materialismo, que crê na existência da alma, que crê em Deus, tem por base, não é, os princípios do espiritualismo. Mas ele continua. Não tem por base, vejam, não tem por base a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Creem na alma, creem em Deus, mas não tem também na sua base a aceitação dos espíritos e as manifestações destes. Com relação ao espiritismo, ele então define que é o conjunto de princípios e leis que vem revelar a existência dos espíritos e as suas relações com o mundo. Vejam a diferença e as nuances que temos aí. O espiritismo trata dos princípios e leis e vem revelar a existência dos espíritos, mas não só a existência, as relações desse com o mundo material. Todo espírita, portanto, é espiritualista, porque ele crê na alma, crê em Deus. Mas nem todo espiritualista é espírita, porque para ser espírita necessário se faz a crença no espírito e nas relações destes com o mundo material. Os adeptos do espiritismo, portanto, vejam o que Allan Kardec diz. Serão espíritas ou espiritistas. Muito bem. A Nádia acertou. A Nádia colocou ali espíritas ou espiritistas. Muito bem, Nádia. É isso mesmo. Nós podemos ser denominados de espíritas ou de espiritistas. Vamos seguir. E com especialidade, Kardec ainda afirma: o livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Vejam, nós temos a doutrina espírita contida em O Livro dos Espíritos, mas do Livro dos Espíritos nós temos desdobramentos. E vejam como isso também deve ser observado por todos nós. Do Livro dos Espíritos, nós temos o desdobramento para o Livro dos Médiuns, que nós também estudaremos aqui. Nós temos o desdobramento para o Evangelho segundo o Espiritismo, que também será apresentado aqui e que é estudado na nossa casa constantemente. Neste momento, todas as terças-feiras, temos estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Também é um desdobramento de O Livro dos Espíritos, a obra O Céu e o Inferno, que também teremos a oportunidade de estudar e de ter uma apresentação aqui em O IED. E, por último, nós temos ainda como um desdobramento de O Livro dos Espíritos a obra A Gênese. Muito bem, meus irmãos, vamos continuar na nossa conversa. Nesta introdução, neste item 6, Kardec começa a trabalhar aí com a ideia de Deus, trazendo as seguintes definições e esclarecimentos. Deus é a suprema e soberana inteligência, abrange todo o infinito. É eterno, não teve começo e não terá fim. É claro, não é possível imaginarmos Deus tendo um início e tendo um fim. Ele é imutável, justo, porque as suas leis, que são as leis naturais que regem o universo, elas são imutáveis. Elas não são leis humanas, que estão sujeitas a mudanças dos homens. Ele é imaterial, a natureza
difere de tudo aquilo que chamamos de matéria. E aí vem uma grande mudança, aquela ideia que muitos tinham de Deus um homem que determinava, que atribuía isto, aquilo outro. Não, Deus é imaterial. As suas leis é que são imutáveis, como ele mesmo é. Ele é onipotente, possui todo o poder, soberanamente justo e bom. Vejam, Deus, Kardec não está dizendo que ele é bonzinho, ele é soberanamente justo e bom. As leis se revelam nas mais pequeninas coisas. Todos estão submetidos a essa lei. Infinitamente perfeito, impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições. Único. É a consequência da infinita perfeição, porque se tivesse um outro, nós já teríamos aí um compartilhamento desta perfeição. E qual deles seria o mais perfeito? Mas Deus é único. Continua, então, neste item 6, Kardec a tratar de Deus, dizendo que ele criou o universo e todos os seres, independentemente de seres animados e inanimados, seres materiais e seres imateriais. Todos os seres foram criados por Deus. Fala nesta parte também sobre a constituição dos mundos. Fala do mundo espírita, aquele que é invisível, e aonde nós encontramos os seres imateriais, os espíritos. Diz também que este mundo espírita, ele é o mundo normal, o mundo primitivo, eterno e sobrevive a tudo. Então vejam, ele é o normal, ele é o primitivo, ele é o primeiro, ele é o pré-existente, vamos assim dizer, e sobrevive a tudo. Fala da constituição dos mundos. O mundo corporal, que é esse que nos abriga e que estabelece as condições para a nossa vida e as relações, é o mundo visível, aonde habitam os seres materiais como nós. Ele, no entanto, é um mundo secundário. Vejam bem, o mundo espírita é o primário, é o normal. O corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter existido. Vejam que coisa que Allan Kardec está nos trazendo. Nós poderíamos estar no mundo dos espíritos, porque ele é o primitivo, é o normal, e o mundo material poderia deixar, inclusive, de existir. Fala da habitação dos espíritos. Os encarnados estão nos diferentes globos do universo. Capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós não podemos esquecer disso. Os espíritos desencarnados, no entanto, eles estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado. Isso é muito... Olha, vejam bem, aquele que tem medo de espírito, tá? Pode olhar para o seu lado e ter certeza que eles estão por toda parte, inclusive ao nosso lado. Nós já comentamos isso em outras reuniões, não é? Que essa companhia depende muito das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, mas eles estão ao nosso lado. Kardec trata também da constituição do ser humano, que já foi abordado aqui em uma das nossas aulas, dos nossos encontros. Nós temos a alma ou o espírito, que é o ser imaterial, o ser inteligente que reside em nós e que sobrevive ao corpo físico. Nós temos também o perispírito, que é o princípio intermediário, o laço, que permite que o nosso corpo, que é o ser material, se vincule, não é? O perispírito é a parte que liga, permite a ligação e a ação do espírito com o corpo físico, com o corpo material. O nosso corpo físico é aquele que é perecível, a ciência já nos mostrou isso.
nos esclarecendo que após o nosso desencarne, após a nossa morte, esse corpo ele se transforma, dando vida a outros organismos. A morte restitui, no entanto, a liberdade ao espírito. Quando nós desencarnamos, quando nós morremos, nós liberamos o nosso espírito que retorna para o mundo espiritual. Ele é um revestimento temporário, mas nós não podemos esquecer. O corpo físico é temporário, mas nós temos a obrigação de cuidar dele. No Evangelho, nós lemos que tratai da vossa alma, mas cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento dela. O corpo deve ser tratado, porque ele é o instrumento através do qual Deus permite que retornemos à vida material. O perispírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Vejam, semimaterial. Não quer dizer que ele não tenha nenhuma característica material. Ele ainda possui uma característica material. Ele é conservado pelo espírito depois da morte do corpo físico. Depois que nós morremos, desencarnamos, o nosso perispírito continua, porque ele é o corpo do espírito e é ele que estabelece as relações, os contatos no mundo espiritual. E tem uma importância muito grande, muito especialmente nas questões ligadas à mediunidade, que nós veremos mais à frente, numa aula com o Gilson. É etéreo e invisível em nosso estado normal. Vejam, no nosso estado de encarnados, o perispírito ele é invisível para todos nós. Ele é visível e até tangível nos casos das aparições e materializações. Apesar de ser semimaterial, apesar de não ser visível no estado normal em que nós nos encontramos, em algumas circunstâncias ele pode se tornar visível e até tangível. E aí nós trazemos aqui o trabalho de materialização de Kate King, que foi acompanhado, estudado e analisado pelo cientista inglês Sir William Crookes. Ele analisou, conversou, mediu esse espírito materializado, mediu pressão, mediu peso, mediu temperatura, todos os elementos, tendo assim a comprovação desta realidade espiritual. Aqui nós temos William Crookes, né? Este grande cientista, não é? Muito bem, vamos lá. E ele, ao final da sua pesquisa, ele disse: não digo que isso é possível, a realidade do espírito, digo que isto é real. Esta declaração foi feita por William Crookes ao final das suas pesquisas, dos seus estudos com Kate King. O espírito não é abstrato, indefinível, concebível só pelo pensamento. Isso é um engano. Muita gente pensa que o espírito é uma fumacinha, aquela ideia do Gasparzinho, fantasminha camarada, que eu lá na minha infância, quando eu tinha meus 4, 5 anos, aí eu ouvia. Não, não, o espírito não é isso. Ele não é indefinido. Não é? Vejam como nós temos que atentar para isso. Ele é real, circunscrito, apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. A alma possui sua individualidade antes de encarnar e a conserva depois da separação do corpo. Então, a alma, ele é um ser individual e conserva esta individualidade. A hierarquia dos espíritos é um outro ponto de grande atenção para todos nós. Kardec comenta: os espíritos pertencem a diferentes ordens. Vejam, os espíritos não são iguais só pelo fato de serem espíritos. Eles pertencem a diferentes ordens. Não são iguais em poder, em inteligência, em saber e em moralidade. Por que não são? Porque os espíritos nada mais são do que as almas dos encarnados. E eles levam para o mundo espiritual aquilo que eles conseguiram desenvolver enquanto encarnados. Os espíritos superiores se distinguem em perfeição,
em conhecimento, em pureza de sentimentos, em amor ao bem. São os anjos ou puros espíritos. Os espíritos inferiores, no entanto, encontram-se distanciados da perfeição, com um trabalho, um caminho muito longo ainda a percorrer para alcançar a perfeição. Os mais inferiores estão eivados das nossas imperfeições. Muitos, inclusive, se comprazem no mal. Alguns não são nem bons, nem maus. O progresso dos espíritos também é tratado nesse item 6, nesses 32 capítulos, 32 subitens que nós comentamos. É mostrado que os espíritos seguem uma linha progressiva, de simples e ignorantes até espíritos puros. Ninguém é feito puro simplesmente por uma bondade. Todos devem, pelo trabalho, se melhorarem. Todos. Este é a necessidade que cada um deve realizar para si mesmo. E pela reencarnação passam os espíritos pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Trata também Allan Kardec sobre o retorno ao mundo espiritual. E isso é algo que todos nós iremos passar. É um processo inevitável. Nascemos, crescemos, envelhecemos e retornamos ao mundo espiritual. E ele diz que, deixando o corpo físico, a alma retorna ao mundo dos espíritos, onde aguarda uma nova encarnação. Então, quando nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual e ficamos lá aguardando. Por quê? Porque não atingimos a perfeição ainda. Temos a necessidade. Número de encarnações. Todos nós temos tido muitas encarnações e teremos ainda outras. Vejam, tá? Aí nós vemos a bondade de Deus agindo em benefício de nós e do nosso progresso. E isso poderá acontecer na Terra e em outros mundos materiais. As reencarnações, elas não só acontecem na Terra, elas poderão acontecer em outros mundos. E nós teremos a oportunidade, nos nossos estudos seguintes, ouvir um pouco de tudo isso, dessas questões ligadas às migrações dos espíritos. A encarnação dos espíritos, vejam, nós não podemos confundir isto. A encarnação do espírito será sempre na espécie humana, nunca no corpo de um animal. Sempre o espírito hominal reencarnará em um corpo humano, nunca num corpo de um animal. Os nossos defeitos e qualidades estão abordados também nesse item. São as do espírito que está encarnado em nós. Nós não vamos ter defeitos e qualidades de uma outra pessoa. Não vamos ter defeitos e qualidades obtidos por osmose de uma outra pessoa. Representamos aquilo que nós próprios possuímos. Uma pessoa perversa é a encarnação de um espírito impuro ainda. Evidente que esse espírito, pela reencarnação, se transformará mais ainda, representa pela sua perversidade a impureza que traz. Uma pessoa de bem, no entanto, é a encarnação de um bom espírito. Ação dos espíritos. Temos que observar também atentamente esta colocação. Vejam o que Kardec nos diz, e isso com base em todas as instruções dadas pelos espíritos. Os espíritos exercem ação incessante sobre o mundo moral, o mundo físico, sobre o pensamento, evidentemente, de cada um de nós, e sobre a própria matéria. São a causa de uma multidão de fenômenos que cercam o nosso mundo, a nossa vida de relações.
As relações dos espíritos com os homens, portanto, elas são constantes, incessantes, acontecem a todos os momentos, porque se eles influenciam em nossos pensamentos, e a nossa mente é um moto contínuo de pensamentos, eles estão interagindo incessantemente conosco. Os bons nos atraindo para o bem, e os maus nos impelindo para o mal. Os bons nos sustentando, nos apoiando, nos dando força nas provas. Os maus nos perturbando e nos fazendo sofrer mais ainda, porque alimentam tudo aquilo que temos de mal em nossos corações e no nosso pensamento. Sobre as comunicações também, os espíritos esclarecem que elas podem ser ocultas, e elas se dão, neste caso, como intuições, pressentimentos, sensações, vibrações. Quantos de nós não já observou na sua vida procedimentos dessa natureza? No entanto, cabe ao nosso juízo discernir as boas das más. É o trabalho de cada um de nós. As comunicações dos espíritos, elas também podem ser ostensivas. Quase sempre vêm pelos médiuns. E aí nós temos as escritas, não é? Palavras e uma série de outros procedimentos no campo destas comunicações ostensivas. Como distinguir as comunicações, Allan Kardec também aborda. E ele diz que para distinguir uma comunicação dos bons e dos maus espíritos, nós temos que analisar a linguagem e o conteúdo. Vejam, não existe uma fórmula mágica para o processo, existe sim um trabalho de observação para todos nós. Nos superiores, a linguagem, o conteúdo é digno, nobre e de alta moral. Objetivam o melhoramento e o bem-estar da humanidade. Nos inferiores, esta comunicação, a linguagem, ela é inconsequente, trivial, grosseira, maliciosa e até mesmo falsa. Eles gostam de lisonjear a vaidade e se divertem às custas dos que os interrogam. Vejam bem, tiram proveito de tudo isso. A atração dos espíritos, como ocorre? Eles são atraídos pela natureza do meio, como são atraídos pelos nossos pensamentos, por aquilo que alimentamos. Os superiores, eles são atraídos por reuniões sérias, onde o amor pelo bem, o desejo da instrução e da melhoria se acham presentes. Essas vibrações, esses sentimentos, esses objetivos afastam os espíritos inferiores. No entanto, espíritos inferiores procuram reuniões e pessoas que têm como objetivo frivolidades, curiosidades, instintos maus, perversidade, negatividade, tudo aquilo que não são princípios norteados no campo do bem e dos bons sentimentos. Entregam-se a futilidades, mentiras, mistificações. Quem se liga a esse campo de pensamento e de objetivos só terá a companhia de espíritos inferiores. A moral dos espíritos superiores, portanto, qual é, meus irmãos? Diz Allan Kardec. É a moral do Cristo. E a moral do Cristo, ela se baseia em fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Fazer o bem e não o mal. Ensinam ainda os espíritos superiores. Nós perdemos a matéria, a ligação com os laços materiais. Nos prendemos, me desculpe, nos perdemos. Nos prendemos à matéria, nos ligamos a ela quando alimentamos egoísmo, quando alimentamos orgulho, sensualidade e vícios de toda a natureza. E ainda nos aproximamos de quê? Da natureza animal. Entretanto, nos desligamos da matéria quando
passamos a vencer as nossas imperfeições. O trabalho que temos que realizar é esse, vencer as nossas imperfeições. E quando isso acontece, nos aproximamos da nossa natureza espiritual. E aí eu quero mais uma vez a ajuda de vocês. E vocês vão ter 1 minutinho para responder. Todos aí fiquem atentos, com o dedo no teclado aí, para poder trazer a resposta e contribuir mais uma vez, que vocês já participaram e já trouxeram a contribuição. Como ocorrem as reparações das nossas faltas? O que é que vocês acham, hein? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, que precisamos reparar as faltas que cometemos. E as faltas, elas são cometidas para a lei de Deus. Como é que nós reparamos as nossas faltas? O que é que vocês acham? Já temos aí, o Jorge já falou que é por meio de provas e expiações, hein? Muito bem, Jorge. Já temos resposta. Vamos caminhar, então, não é? E vamos ver as colocações que aparecerão mais aí. Vamos lá. Depois eu peço a Nara e também a Jamira para fazerem uma leitura. Vejam, as nossas faltas, elas não são irremessíveis. Portanto, nós podemos corrigi-las, nós podemos repará-las. E com a reencarnação, sempre podemos reparar conforme o nosso desejo e os nossos esforços. É isso mesmo. A reencarnação nos permite expiar, reparar, reconstruir, refazer os laços que muitas vezes causamos, né? A Elizabeth comenta, né? Com a prática do bem, isso mesmo, Elizabeth. E as reencarnações nos abrem esta oportunidade da prática do bem. E finalizando, meus irmãos, nós trazemos uma reflexão aqui para todos nós. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante feito no silêncio e no recolhimento. O estudo perseverante, nós estamos dando um primeiro passo aqui com esse nosso encontro. O recolhimento é a análise que cada um irá fazer dentro do seu próprio coração. Nós temos aqui a bibliografia que foi utilizada para esse nosso estudo e, encerrando, após esta breve apresentação, onde abordamos somente o item 6, só foi abordado esse item. Queremos saber, esse pontinho que está aparecendo aí, para ninguém pensar que foi erro, é que na hora que dá 2 espaços, tá? O meu sistema, ele cria um ponto, tá? E eu acabei, tá, não retirando, mas não é erro não, tá bom, gente? Só foi uma falta de atenção. Então, não foi erro, foi falta de atenção. Errou. Nara, você não pode dizer que eu errei, Nara. Você tem que me dar apoio. Muito bem, meus irmãos. Eu estou lançando mais uma solicitação de contribuição. Com a apresentação, você se sentiu motivado a ler a introdução de O Livro dos Espíritos? Por que essa pergunta? Porque eu só mostrei o item 6. Existem 16 mais. Se só no item 6 nós conseguimos ver um conjunto tão amplo, o que não terá os outros 16 itens? Você ficou motivado a fazer essa leitura? Respondam aí no nosso chat. E agradeço a todos vocês, e nós partimos agora para o segundo momento do nosso estudo.